Observamos o mapa do Atlântico. O azul profundo esconde cordilheiras, desfiladeiros e planícies que nenhum ser humano jamais viu. 3 pontos, ligados por linhas invisíveis, formam uma figura geométrica que se tornou sinônimo de medo. Miami, Bermudas, Porto Rico. O Triângulo das Bermudas. Para a maioria, é apenas uma história de terror de jornais baratos. Um tema para filmes de segunda categoria. Um mito, inflado por jornalistas em busca de sensacionalismo. Os céticos, armados com as estatísticas frias da seguradora Lloyds, riem-se. Argumentam que não há nada de invulgar, apenas tráfego intenso e tempestades frequentes. As estatísticas confirmam. Os navios afundam-se em todo lado. Os aviões caem em todo lado. Mas a estatística é a ciência dos grandes números. Ela silencia sobre os pormenores. E o diabo, como se sabe, reside precisamente neles. O oceano sabe guardar segredos. Aqui, na fossa de Porto Rico, a profundidade atinge os 8.000 metros. A pressão no fundo é capaz de esmagar um submarino nuclear como uma lata vazia. E nesta região, numa área de 1 milhão de quilômetros quadrados, acontecem coisas que levam pilotos com 30 anos de experiência a rezar, quando seus instrumentos começam a mentir. Não falamos de piratas, nem de rajadas súbitas. Falamos de momentos em que o próprio tecido da realidade parece rasgar-se. Quando as leis da navegação, inabaláveis desde os tempos de Magalhães, deixam de funcionar. Quando a bússola magnética, em vez do norte, aponta para leste. Quando o tempo nos relógios de bordo diverge do tempo na torre de controlo. Esta não é a história do holandês voador. É uma história sobre física, sobre o lado obscuro da física que tememos admitir, porque destrói a nossa imagem do mundo. 4 de dezembro de 1970. Um dia que deveria ter sido apenas mais uma página no diário de voo. Em vez disso, tornou-se o dia em que a humanidade recebeu a única testemunha que regressou do outro lado. O piloto, Bruce Gannon, não se limitou a sobreviver. Ele recordou tudo. Cada vibração na manche, cada matiz de uma luz antinatural, cada salto no altímetro. Ele trouxe consigo a prova de que o Triângulo das Bermudas não é um mito. É uma gigantesca máquina natural errante, capaz de distorcer o espaço e comprimir o tempo. A sua experiência obriga-nos a dissecar o seu voo, átomo por átomo. Entramos numa zona de turbulência onde não é o vento que agita, mas o próprio tempo. Andros, a maior e menos explorada ilha do arquipélago das Bahamas. Um paraíso terrestre, rodeado pela terceira maior barreira de coral do mundo. A manhã de 4 de dezembro de 1970 era imaculada. Os boletins meteorológicos prometiam condições ideais ao longo de toda a rota. Ar cristalino, visibilidade perfeita e uma brisa suave de cauda. Neste cenário de tranquilidade, uma viagem rotineira estava prestes a tornar-se numa descida ao impossível. Uma viagem que iria testar não só a coragem de um homem, mas os próprios limites da nossa compreensão do universo. Pois, por vezes, a realidade é muito mais estranha do que qualquer ficção, e os mapas que desenhamos cobrem apenas a superfície de um mistério muito mais profundo. Sem frentes, sem ciclone. Bruce Gannon, um piloto experiente com um registro de voo impecável, prepara a sua aeronave, um Beechcraft Bonanza A36, com o número de registro N4179998P. É uma máquina fiável, um cavalo de batalha da aviação ligeira, equipada com um potente motor Continental A520, capaz de atingir uma velocidade de cruzeiro de até 190 milhas por hora. Gannon conhecia aquela máquina até ao último parafuso. Verificava pessoalmente o nível do óleo, a condição dos flaps, o funcionamento dos ailerons. A bordo, seguiam mais 2 pessoas. O seu pai, também ele um aviador experiente, que atuava como copiloto, e o sócio de ambos. Voavam para Fort Lauderdale, na Flórida. A rota era rotineira, dolorosamente familiar. Centenas de vezes tinham percorrido aquele curso. Descolagem de Andros, subida rumo a noroeste,
sobrevoo da cadeia de ilhas de Bimini, depois a travessia da corrente do Golfo e a aterragem à Flórida. A distância era irrisória, 250 milhas náuticas. O tempo de voo estimado, 1h30. O motor arrancou a primeira, enchendo a cabine com um rugido confiante. Gernon verificou os magnetos, os giroscópios, o rádio. Todos os sistemas funcionavam dentro da normalidade. O avião acelerou e descolou suavemente do betão, elevando-se para um céu turquesa. Sob a asa, flutuavam os recifes e os baixios dos bancos das Bahamas, onde a água adquire um tom irreal e luminoso de água marinha. Atingiram a altitude de cruzeiro de 1.000 pés, cerca de 300 metros. A velocidade estabilizou. A atmosfera na cabine era descontraída. Pai e filho discutiam negócios, admiravam a paisagem, trocavam piadas. Era um momento de calma absoluta, que nos filmes de suspense precede sempre a catástrofe. Mas Gannon, como piloto habituado a perscrutar o horizonte, notou a primeira estranheza poucos minutos após a descolagem, quando a ilha de Andros ficou para trás. Diretamente na sua rota, sobre a pequena ilha de Bimini, pairava uma nuvem. À primeira vista, nada de especial. Uma nuvem cúmulos comum, como as dezenas que flutuam sobre o oceano nos trópicos. Mas o olho treinado do piloto detetou imediatamente algo de errado. Em primeiro lugar, a altitude. A nuvem pairava demasiado baixo. A sua base quase tocava a água, o que não é característico para este tipo de formação em tempo limpo. Em segundo, a forma. Não era uma massa amorfa de algodão. Era uma estrutura clara, geometricamente perfeita, semelhante a uma lente biconvexa, um disco voador ou uma lentilha gigante. Os meteorologistas chamam a estas formações nuvens lenticulares. Geralmente, formam-se sobre cadeias montanhosas, onde fortes correntes de ar, ao passarem sobre o obstáculo, criam uma onda estacionária. Mas ali era o oceano, a superfície plana como uma mesa. De onde poderia vir tal efeito de onda? Em terceiro lugar, e este era o detalhe mais alarmante, a sua dinâmica. As nuvens normais derivam com o vento, mudando lentamente de forma. Esta permanecia imóvel, mas crescia, pulsava, inflando a partir do seu interior, como um organismo vivo a inalar o ar. No vasto vazio do céu, há momentos em que as leis da natureza parecem suster a respiração. Momentos em que o familiar dá lugar a um mistério inquietante e profundo, desafiando a própria estrutura da nossa realidade. Gannon tomou a decisão de não tentar a sorte e alterou ligeiramente o curso para contornar o obstáculo. Um procedimento padrão. Mas a nuvem comportou-se de forma imprevisível. Começou a estender-se, replicando a manobra do avião. Pode soar como o delírio de um louco, mas o piloto viria a afirmá-lo mais tarde, sob juramento. A estrutura expandia-se em sincronia com seu movimento, como se tentasse cortar-lhe o caminho, bloquear o seu vetor de voo. Assemelhava-se a uma caçada. Gannon decidiu sobrevoar a ameaça. Puxou o manche para si, iniciando uma subida acentuada. 3.000 pés. 5.000 pés. O motor rugia, a hélice a fustigar o ar rarefeito. A sua esperança era passar por cima do topo, mas a nuvem crescia mais depressa do que o avião ganhava altitude. Insuflava como massa lêvida, violando todas as leis da termodinâmica atmosférica. Dentro da massa branca, começaram a irromper luzes brilhantes. Não eram relâmpagos. Um relâmpago é uma descarga, uma linha, um zigue-zague. Estes eram flashes volumétricos, como se milhares de bombas fotográficas de magnésio estivessem a detonar no seu interior. Iluminavam a estrutura por dentro, transformando-a numa lanterna gigante e pulsante. A uma altitude de 11.000 pés, cerca de 3,5 km, Gannon apercebeu-se da verdadeira escala da armadilha. Olhou para trás e o sangue gelou-lhe nas veias. Aquilo que tomara por duas nuvens distintas era, na realidade, uma única e gigantesca estrutura anelar. Tinham se unido, fechando o círculo. O avião não estava ao lado da nuvem, estava dentro dela.
no interior de uma cratera atmosférica colossal, um anel com um diâmetro de cerca de 30 milhas, e eles estavam no epicentro. As paredes deste poço de vapor branco elevavam-se muito para além do teto de serviço do Bonanza. Não havia saída por cima. O avião não conseguia subir mais alto sem equipamento de oxigênio. Não havia caminho de volta. O anel tinha se fechado. Restava apenas um caminho, em frente, na esperança de encontrar uma brecha naquela muralha antes que o combustível se esgotasse. Dentro daquela massa branca, fenômenos assustadores começaram a ocorrer. Nem trovões, nem chuva. Apenas um silêncio morto e vibrante, quebrado unicamente pelo zumbido do motor e pela luz pulsante. Gernon compreendeu que aquilo não era uma tempestade no sentido convencional. Era algo diferente. Uma concentração de eletricidade atmosférica para além de qualquer medida. Uma tempestade de plasma que não deveria existir na natureza. Diretamente à sua frente, na parede impenetrável de nuvens, Gernon viu uma abertura, uma clareira. Parecia um túnel, grosseiramente perfurado através de uma montanha de vapor. O diâmetro da entrada era de cerca de 1 milha. Através dele, algures à distância, irrompia uma luz azul e pura. Era a saída, a única hipótese de salvação. Gernon apontou o nariz do avião para essa garganta. Assim que as asas cruzaram a fronteira da nuvem, a própria física do voo alterou-se. As paredes do túnel não eram estáticas, elas rodavam. Lenta, mas inexoravelmente, toda a massa de nuvens rodopiava no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ele não estava apenas a atravessar uma intempérie, estava a navegar por uma impossibilidade. Uma dobra nas próprias regras do mundo que julgamos conhecer. Uma passagem por um domínio onde as leis da física parecem ser meras sugestões, deixando uma marca indelével na mente de quem ousa testemunhar o que se esconde para além do véu. Criava o efeito de uma centrífuga gigante, de um tornado deitado de lado. A superfície das nuvens no interior do túnel não era fofa como o nevoeiro. Era lisa, sedosa, de um branco ofuscante. Mais tarde, Gernon encontraria a comparação exata. Assemelhava-se a vidro de leite polido. Parecia que se podia passar a mão por aquelas paredes. Mas a descoberta mais aterradora aguardava-o, poucos segundos depois. O túnel estava vivo. Estava a contrair-se. A entrada tinha mais de 1 quilômetro e 600 metros de largura, mas a saída, que se avistava à distância, estreitava-se a uma velocidade vertiginosa. Transformava-se no fundo de uma agulha. As paredes avançavam uma sobre a outra. Gernon compreendeu. Se não conseguissem atravessar antes que o túnel colapsasse, seriam esmagados pela pressão e pela turbulência. Deu potência máxima. O motor rugiu no limite das suas rotações. A agulha do velocímetro deslizou para a linha vermelha, enquanto o avião se precipitava para a garganta que se fechava. Nesse momento, os homens na cabine começaram a sentir forças G impossíveis num voo horizontal. Eram pressionados contra os assentos, como se saíssem de um mergulho picado, embora o horizonte artificial indicasse um voo perfeitamente nivelado. A gravidade enlouquecera. Num instante sentiam a ausência de peso, no seguinte, o peso do chumbo. Isto indicava apenas uma coisa. Dentro do vórtice atuavam forças centrífugas e anomalias gravitacionais de uma potência monstruosa. O avião vibrava como uma corda prestes a arrebentar. Voavam através de um tubo que se tornara tão estreito que parecia que as asas, a qualquer momento, iriam raspar nas paredes em rotação. E então, o avião começou a brilhar. Nas pontas das asas, surgiram luzes estranhas e dançantes. Faíscas cinzenta-azuladas, que escorriam pelo metal como um líquido. Os pilotos chamam-lhes fogos de Santelmo. Uma descarga de corona, que ocorre sob intensa tensão do campo elétrico na atmosfera, geralmente antes de uma trovoada. Mas aqui, as descargas eram de tal intensidade que cobriam toda a fuselagem. O avião parecia arder num fogo frio. Gernon sentiu os pelos dos braços e da nuca arrepiarem-se.
A roupa começou a faiscar a cada movimento. O ar na cabine tornou-se denso, pesado, saturado de eletricidade. Um cheiro forte e metálico a ozono invadiu as suas narinas, como o ar de uma sala de hospital após esterilização ou depois da queda de um raio muito próximo. Os instrumentos começaram a falhar, um após o outro. O primeiro a ceder foi o horizonte artificial. O giroscópio simplesmente tombou, incapaz de lidar com o caos de vetores, embora visualmente o voo se mantivesse estável. De seguida, a radionavegação enlouqueceu. As agulhas do radiogoniômetro começaram a girar como ventoinhas, incapazes de captar um sinal de terra. Mas o terror mais profundo foi provocado pela bússola magnética, o mais simples dos dispositivos que não necessita de eletricidade, apenas uma agulha a flutuar num líquido e um ímã. Depende unicamente do campo magnético da Terra. Bruce olhou para a bússola. A agulha não tremia, como acontece durante as tempestades magnéticas. Ela rodava, lenta e monotonamente, sobre o seu próprio eixo. Isto só podia significar uma coisa. A aeronave penetrara numa zona onde o campo magnético da Terra estava ausente, ou talvez distorcido por uma fonte externa tão poderosa que o próprio conceito de norte deixara de existir. Voavam num vácuo magnético, uma zona cega onde as leis da navegação tinham sido revogadas. Como uma bala, o avião disparou para fora do túnel. As paredes fecharam-se atrás da cauda uma fração de segundo depois, com um estalo silencioso. Estavam livres. Mas em vez de alívio, um novo pesadelo materializou-se. Esperavam ver o céu azul da Flórida, o sol brilhante, o brilho do oceano, os navios. Em vez disso, mergulharam no nada. À sua volta, uma névoa cinzento esverdeada. Não se assemelhava a um nevoeiro ou a uma nuvem comum. O nevoeiro normal é composto por microgotículas de água. É úmido, tem textura. Esta substância era seca e emitia uma luz própria, tênue e interna, que apagava todas as sombras. Gannon, o piloto, viria mais tarde a cunhar o termo nevoeiro eletrônico. O mais assustador era que o nevoeiro não estava simplesmente suspenso no ar. Movia-se com o avião. Aderia às asas, à fuselagem, ao vidro da cabine de pilotagem. Era como se o avião voasse dentro de um casulo que se deslocava no espaço juntamente com ele, à mesma velocidade. A visibilidade era nula, zero absoluto. Nenhuma linha do horizonte, nenhum disco solar, nem mesmo um borrão, nenhum reflexo do oceano lá embaixo. O piloto perdera toda a orientação espacial. Na aviação, chama-se a isto ilusão de posição. Nestas condições, o sistema vestibular humano começa a mentir. O piloto julga que está a voar em linha reta, quando na verdade a aeronave entra numa espiral mortal em direção à água, ou se inverte por completo. Gannon agarrava o manche, os nós dos dedos brancos de tensão, orientando-se apenas pelos seus instintos, porque os instrumentos estavam mortos ou mentiam. O seu pai, sentado ao lado, pálido como um lençol, permanecia em silêncio. Em desespero, Gannon colocou os auscultadores e pressionou o botão de transmissão do rádio. Centro de Miami, aqui é o Bonanza 36. Perdemos o contato visual. Estamos numa zona de nebulosidade densa e desconhecida. Os instrumentos não funcionam. Solicitamos vetor e acompanhamento por radar. A resposta foi silêncio. Apenas o crepitar selvagem e ensurdecedor da estática. Através desse ruído, que lembrava o som de toucinho a fritar numa frigideira escaldante ou uma descarga elétrica, a voz de um controlador conseguiu finalmente romper. A voz era tensa, profissional, mas nela ouvia-se uma nota de perplexidade. Bonanza 36, identifique-se. Ative o seu transponder, não o vemos no radar. Era uma sentença. O radar de Miami, em 1970, era um dos mais potentes e sofisticados do mundo, parte integrante do sistema de defesa aérea. Via tudo, desde aviões de passageiros a pequenos iates privados, e até mesmo bandos densos de pássaros.
Se o radar não via o avião, significava que o avião não estava lá. Para o radar, o Bonanza deixara de existir. A aeronave tornara-se um fantasma, invisível para a tecnologia que definia a sua própria era. O nevoeiro eletrônico funcionava como um escudo perfeito, absorvendo ou refletindo as ondas de rádio que o deveriam encontrar, criando um efeito de invisibilidade de origem natural. Gannon estava no céu, mas para o mundo tinha desaparecido. Gritava para o microfone, a sua voz a lutar contra a estática crepitante. Deveríamos estar a cerca de 80 milhas a sul de Bimini, rumo a oeste, a 10 mil pés de altitude. O controlador de tráfego aéreo respondeu após uma longa e agonizante pausa, enquanto verificava os setores. Esse quadrado está limpo. Nenhum objeto? Nenhuma nebulosidade? O céu estava completamente limpo? Era enlouquecedor. O controlador insistia que o céu estava límpido, mas Gannon pilotava através de uma massa cinzenta e densa. Os segundos arrastavam-se como horas. O combustível queimava. O motor funcionava de forma estável, mas isso não trazia qualquer conforto. Para onde estavam a voar? Para o espaço? Para a água? Para outra dimensão? A própria noção de realidade começava a desfazer-se. E de repente, a voz do controlador mudou. Havia nela uma nota de medo e de incredulidade total. Bonanza 36. Estamos a ver um alvo primário, um objeto não identificado, diretamente sobre Miami Beach. Gannon olhou para o seu relógio de pulso. Tinham passado 33 minutos desde a descolagem de Andros. Isso é impossível, sussurrou ele. Não podemos estar sobre Miami. Faltam, no mínimo, 40 minutos de voo à velocidade máxima. É um erro? Olhe para baixo, disse o controlador. Se conseguir. O nevoeiro começou a dissipar-se, mas não o fez como o vapor comum, que se desvanece ou se desfaz em farrapos. Começou a decompor-se em longas e nítidas faixas horizontais, perfeitamente geométricas, como se alguém estivesse a abrir persianas gigantescas. Através das fendas nesta cortina cinzenta, irrompeu uma luz solar intensa e dolorosa. Gannon olhou para baixo. Sob a asa, não estava a água azul profunda dos bancos das Bahamas, nem a escura corrente do Golfo. Sob a asa estava o betão e o asfalto, uma floresta de arranha-céus, os quadrados verdes dos parques e a espuma branca da arrebentação. Miami Beach. Ele reconheceu a linha costeira. Estava, de facto, sobre a Flórida. A mente do piloto profissional recusava-se a aceitar a informação. A aritmética do voo não batia certo. Era uma equação sem solução dentro da mecânica clássica de Newton. Dados. A distância de Andros a Miami, 250 milhas náuticas. Dados. A velocidade de cruzeiro do avião, 190 milhas por hora, um limite teórico com vento de cauda. Cálculo. O tempo mínimo de viagem deveria ser de 75 minutos. 1h15 minutos. Facto. O tempo real de viagem, registrado pelo relógio do painel de instrumentos, pelo relógio de pulso do piloto e pelo cronômetro do controlador, 47 minutos. Tinham poupado quase meia hora. 28 minutos foram arrancados da existência. Desapareceram, evaporaram-se. Para percorrer 250 milhas em 47 minutos, o pequeno Bonanza de pistão, com uma única hélice, teria de ter voado a mais de 500 km por hora, mais de 300 milhas por hora, a velocidade de um caça-jato da Segunda Guerra Mundial ou de um moderno avião comercial turbohélice. O Bonanza não tem um motor a jato. A sua estrutura não foi concebida para suportar tais forças. O voo não deixou para trás destroços, mas sim uma interrogação. Uma equação que desafia as leis conhecidas do nosso universo, sugerindo que o tecido do espaço e do tempo pode ser muito mais maleável do que a nossa percepção limitada nos permite acreditar. A essa velocidade, a fuselagem ter-se-ia desfeito fisicamente, vítima da vibração e das forças G.
As asas teriam sido arrancadas. Mas ali estavam elas, intactas. Gannon aterrou o avião em Palm Beach. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu rodar a chave na ignição para desligar o motor. A primeira coisa que fez foi olhar para o medidor de combustível. Foi o último prego no caixão do ceticiro. Tinham consumido 12 galões de combustível a menos do que o necessário para um voo daquela natureza. O combustível é um facto físico. Não pode ser falseado por uma alucinação, um erro de relógio ou uma falha de radar. O avião gastara menos energia do que a necessária para mover a sua massa ao longo daquela distância. A lei da conservação da energia fora violada. A conclusão era avassaladora e a única possível. O avião não voara mais depressa. O avião percorrera uma distância menor. O espaço tinha se contraído. Anos mais tarde, incapaz de esquecer aquele voo, Bruce Gannon, após estudar montanhas de literatura sobre física, meteorologia e eletromagnetismo, apresentou uma teoria para explicar o sucedido. Ele não se tornou um místico, permaneceu um investigador, em busca do grão de racionalidade no irracional. E se o túnel giratório fosse um análogo natural de um buraco de verme, uma ponte de Einstein-Rosen? Albert Einstein, na sua teoria da relatividade geral, provou que a gravidade e o eletromagnetismo são forças capazes de curvar o espaço-tempo. A gravidade massiva de um buraco negro fala constantemente. Mas poderia um campo eletromagnético superpoderoso e concentrado fazer o mesmo na atmosfera da Terra? O túnel em que Gannon entrou era uma tempestade elétrica gigantesca. Um campo de vórtice de força colossal torceu o espaço dentro de si. Imagine uma folha de papel. Numa extremidade, o ponto A, Andros. Na outra, o ponto B, Miami. Para uma formiga viajar de A para B, precisa de tempo. Mas se a folha for dobrada ao meio, os pontos tocam-se. A formiga simplesmente passa de um lado para o outro. O túnel comprimiu o espaço à frente do avião e expandiu-o atrás. Para o observador no interior do túnel, Gannon, passaram algumas dezenas de segundos, o tempo de atravessar as nuvens. Para um observador exterior, o avião deu um salto, atravessou uma dobra no espaço. A névoa eletrônica foi um subproduto deste processo. Um plasma ionizado que surge quando a métrica do espaço se rompe, uma espécie de escape de um motor espacial. Foi por isso que o radar não os detetou. As ondas de rádio não conseguiam penetrar o espaço curvo, ou eram refletidas pelo casulo de plasma como por um espelho. A história de Bruce Gannon torna-se ainda mais assustadora por ser um reflexo exato do mais famoso e trágico mistério do Triângulo das Bermudas: o desaparecimento do voo 19. 5 bombardeiros Avenger que descolaram de Fort Lauderdale a 5 de dezembro de 1945, com tempo limpo, e se desvaneceram sem deixar rastro. As leis da física talvez não sejam um manual de regras, mas uma linguagem que ainda não deciframos por completo. Uma linguagem onde o impossível por vezes não é sussurrado, mas proclamado no rugido ensurdecedor de uma tempestade que dobra o próprio tecido do mundo. Ao examinar as transcrições desclassificadas das comunicações do tenente Charles Taylor, comandante da Esquadrilha 19, emergem paralelos inquietantes que provocam um arrepio na espinha. Taylor comunicava com a torre de controlo. Estamos a entrar em Água Branca. O céu não é como devia ser. Relatava que ambas as suas bússolas tinham avariado. Não sabemos onde fica o norte, onde fica o oeste. Tudo parece errado. E o oceano não tem o aspecto que deveria. Água branca e um céu anômalo é a descrição exata do nevoeiro eletrônico. A falha das bússolas, uma anomalia magnética. A perda de orientação, precisamente o que Gannon sobreviveu para contar. Taylor e os seus 14 homens entraram no mesmo vórtice, mas o seu destino foi fatalmente diferente. Eles não encontraram a saída. Ou talvez o túnel não os tenha devolvido a Miami, mas sim ao oceano aberto, a centenas de quilômetros de terra.
ou a outro tempo, no passado ou no futuro. Ou talvez os tenha simplesmente desorientado a tal ponto que voaram em círculos numa névoa cinzenta, até os motores silenciarem por falta de combustível. Gannon é um Taylor a quem foi dada uma segunda oportunidade. O seu testemunho é a chave para o enigma do desaparecimento de centenas de tripulações. Mas o que diz a ciência moderna? Riem-se os cientistas do relato de Gannon hoje, meio século depois? Não, pelo contrário, escutam com uma atenção sem precedentes, porque a ciência começou a alcançar as testemunhas oculares. O telescópio espacial de raios gama Fermi da NASA fez descobertas sensacionais. Sobre as tempestades tropicais, ocorrem explosões de radiação gama, denominadas flashes de raios gama terrestres. Dentro de poderosas células de tempestade, campos elétricos aceleram eletrões a velocidades próximas da luz. Ao colidirem com os átomos do ar, estes eletrões relativísticos geram raios gama e, atenção, positrões, antimatéria. Sim, ouviu bem. Aqui mesmo, na atmosfera da Terra, sobre as nossas cabeças, nasce antimatéria durante as tempestades. A aniquilação de matéria e antimatéria liberta uma energia colossal. São relâmpagos negros, invisíveis ao olho humano, mas possuidores de uma potência monstruosa. Poderia uma aeronave, apanhada numa nuvem de antimatéria e radiação gama, sofrer uma falha eletrônica total? Inequivocamente. Poderia isto afetar o próprio fluxo do tempo? Teoricamente, campos gravitacionais e eletromagnéticos de extrema potência estão interligados. Gannon pode ter voado para dentro de um acelerador de partículas natural, a funcionar com base em princípios que apenas agora começamos a replicar no Grande Colisor de Hadrões. Mas a ameaça no Triângulo não emana apenas dos céus. O fundo do oceano é aqui uma bomba relógio. Geólogos descobriram depósitos gigantescos de hidratos de metano. É gás, comprimido pela pressão e pelo frio até ao estado sólido, como gelo. E é instável. Um abalo sísmico, um deslizamento de terra submarino ou uma simples alteração na temperatura da corrente do Golfo podem romper o selo do depósito. Milhões de metros cúbicos de gás transformam-se instantaneamente em bolhas gigantescas e disparam em direção à superfície. A densidade da água colapsa drasticamente. Um navio, apanhado sobre tal erupção, perde a flutuabilidade de forma imediata. Dos céus eletrificados ao abismo instável, a natureza guarda mecanismos de uma violência e estranheza que desafiam a nossa compreensão. Somos apenas viajantes passageiros, navegando sobre mistérios muito mais antigos e poderosos do que a nossa tecnologia nos permite admitir. Cai no abismo, como uma pedra num poço vazio. Nenhum os destroços, nenhum os vestígios. Passam segundos e o oceano fecha-se sobre si mesmo. Mas o gás prossegue a sua viagem, emerge para a atmosfera. Nuvens de metano elevam-se. Se uma aeronave as atravessar, o seu motor, dependente da combustão de oxigênio, simplesmente sufoca. A composição da mistura é fatalmente alterada. Ou, uma faísca num cilindro pode despoletar uma explosão volumétrica. É possível que a estranha nuvem luminescente, testemunhada por Gannon, estivesse ligada a esta emissão de gás ionizado. O metano, quando eletrificado pela fricção com o ar, pode emitir luz. Imagens de satélite da NASA revelaram recentemente sobre a região do Triângulo outra anomalia, antes invisível da Terra. Nuvens com a forma de hexágonos perfeitos. Na natureza, as nuvens são caóticas. Um hexágono é o sinal de uma estrutura poderosa e rigidamente ordenada. Os cientistas descobriram que estas nuvens funcionam como bombas de ar. Criam correntes de vento descendentes, focadas e estreitas, microbursts. O ar precipita-se a velocidades que atingem os 270 km por hora. O impacto de uma tal corrente na água gera ondas com 30 metros de altura. Numa aeronave, o choque estilhaça as asas como se fossem fósforos.
O túnel giratório de Gannon poderia ser o interior de uma destas supercélulas que formam um hexágono. Ele encontrou-se dentro do olho de uma tempestade, mas uma tempestade invulgar, de natureza eletromagnética. E por fim, o magnetismo. O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares na Terra onde a bússola magnética aponta para o norte geográfico verdadeiro e não para o norte magnético. Esta é a chamada linha agônica. Mas o problema não reside aqui. O problema é que, nesta zona, o campo magnético da Terra comporta-se de forma extremamente instável, flutua. Durante picos de atividade solar, as tempestades geomagnéticas podem formar-se aqui poços ou vórtices magnéticos. A bússola giratória de Gannon é a prova direta e documentada de que ele entrou numa tempestade magnética de escala local. Nestas condições, a navegação torna-se impossível. O piloto está cego. Os seus instrumentos mentem. O seu cérebro está desorientado. Bruce Gannon nunca mais encontrou aquele túnel, mas dedicou o resto da sua vida a estudar o que lhe aconteceu. Escreveu um livro, O Nevoeiro. Apresenta o seu caso em conferências científicas. Submeteu-se a dezenas de testes no polígrafo. O detetor de mentiras é conclusivo. Ele diz a verdade, ele acredita no que diz. E os factos, o tempo, o combustível, os registros do radar corroboram as suas palavras. A sua história é um aviso. Nós, humanos, cobrimos o planeta com uma rede de rotas. Confiamos no GPS, nos satélites e nos radares. Acreditamos que controlamos o mundo. Mas existem zonas onde as nossas leis são revogadas. O Triângulo das Bermudas não é um portal alienígena no sentido de Hollywood. É um lugar onde a Terra respira, onde convergem falhas tectônicas, as mais poderosas correntes oceânicas, como a corrente do Golfo, e frentes atmosféricas instáveis. É uma mistura volátil, uma confluência de forças que gera uma energia capaz de vergar o espaço e suspender o tempo. Uma névoa eletrônica. Ela permanece lá, à espera. Indetetável pelos radares, até ser demasiado tarde. Deriva sobre o oceano, aguardando o momento em que a temperatura, a pressão e os campos magnéticos convergem num ponto de singularidade. Em cada voo que atravessa as Caraíbas, por detrás da janela, na serenidade do azul, pode ocultar-se um túnel que não leva a lugar nenhum. Ou talvez ao dia seguinte, mas com meia hora de avanço. O oceano sabe guardar segredos e, por vezes, liberta uma testemunha, apenas para nos recordar do quão pouco sabemos sobre o nosso próprio mundo. Somos como formigas a rastejar sobre a microplaca de um computador, ignorantes do funcionamento do processador. Existe um facto raramente mencionado nos relatórios oficiais. Após aquele voo, o avião de Bruce Gannon nunca mais se comportou da mesma forma. A fuselagem adquiriu estranhas propriedades magnéticas. Em certas áreas, a tinta começou a descascar prematuramente, como se o próprio metal a repelisse. Os mecânicos queixavam-se de que os instrumentos daquela máquina falhavam com uma frequência muito superior à de outros modelos idênticos. Era como se a névoa eletrônica tivesse deixado a sua impressão no metal. Uma marca, uma recordação do toque de outra dimensão. O avião foi eventualmente vendido e desmontado para peças. Mas a sua história permaneceu nos arquivos, como a prova mais credível de que o Triângulo das Bermudas não é um mito. É uma realidade física, para a qual ainda não encontramos as equações. O relatório militar, detalhado e exaustivo, nunca recebeu um comentário oficial, arquivado no silêncio da burocracia. A verdade permanece lá fora, algures naquela névoa. O oceano guarda os seus segredos com uma profundidade que espelha nossa própria ignorância. E quando nos devolve um eco do desconhecido, não é para nos dar respostas, mas para aprofundar o mistério que nos rodeia.